Que a paz do Senhor Jesus possa inundar o coração de cada pessoa que irá ouvir mais esse podcast. Lá em Mateus 4, existe um texto bastante conhecido que eu quero ler com vocês. Mateus 4, eu vou ler os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Eu acho impressionante isso, porque foi o próprio Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha jejuado 40 dias. Isso aconteceu logo depois do seu batismo. Isso me leva a pensar que depois do batismo e depois de um jejum tão prolongado, passamos por muitas tentações. Por isso, temos que vigiar. Fomos batizados? Vamos vigiar. Passamos por um período grande de consagração e jejum? Temos que vigiar, porque o diabo vai tentar algo contra nós, porque estamos mais fragilizados. Mas em 1 Coríntios 10, 13, não, assim, antes de falar de 1 Coríntios 10, 13, eu falei uma coisa que eu acho até meio contraditória, porque quando você jejua, você se fortalece no Senhor, mas o teu corpo está mais fragilizado se você jejua por longos dias, né? 40 dias é muita coisa. Então, Jesus era um espírito completamente um com o pai dele, mas o corpo dele estava fragilizado. Isso acontece conosco. Se a gente se consagra e passa por um longo tempo de jejum, eu já fiz muitos e muitos jejuns na minha vida. Eu fiquei fortalecida espiritualmente, mas o meu corpo estava frágil. A minha carne não no sentido pecado, a carne, o corpo, o estômago, estava ali frágil. Se alguém viesse me oferecer um banquete, eu ia, é de Deus. Não, eu tenho que vigiar para saber se aquele banquete é de Deus de verdade. É nesse sentido que eu estou falando. Então, voltando, 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que a possais suportar. Então, qualquer tentação, por mais difícil que seja, Deus nos dá o escape. Deus nos avisa, Deus nos protege, Deus nos oferece uma maneira que possamos suportar
e escapar dessa tentação. Satanás tentou Jesus por 3 vezes e de maneiras diferentes. A primeira, ele afrontou Jesus usando suas necessidades daquele momento. Naquele momento, quais eram as necessidades de Jesus? Comer. Lógico que ele estava com muita fome. Tinha ficado 40 dias sem comer e ele era humano. O estômago dele, o organismo dele era igual ao nosso. Mas o diabo é enganador e ofereceu pedras no lugar de pão. Mandou que Jesus usasse o seu poder para transformar aquelas pedras em pão. Se Jesus comesse pedras, poderia morrer. Ele levantou dúvidas sobre Jesus. Era mesmo o Filho de Deus? Se ele realmente poderia transformar pedras em pão? Esaú, ao passar por um momento de fome e fraqueza, vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, bênção. A primogenitura no mundo antigo e no Antigo Testamento era bênção de Deus para aquela pessoa. Mas naquele momento de fome e fraqueza, ele trocou essa bênção por um prato de lentilha. A sua carne e suas necessidades carnais momentâneas falaram mais alto do que a consciência que ele tinha, o entendimento, o conhecimento que ele tinha, que aquilo era uma bênção que Deus tinha dado a ele, o direito à primogenitura. Até porque o primogênito ele exercia um sacerdócio dentro de casa, juntamente com seu pai, e ele era herdeiro duplicado de toda a bênção. Digamos, tem 2 filhos. Os pais têm 3 apartamentos, 2 ficam para o primogênito e o outro fica para o outro, o mais novo. Um exemplo, é isso. Então, era considerado bênção. E, no entanto, sua carne e suas necessidades falaram mais alto. Depois disso, o que aconteceu com Esaú? Ele chorou amargamente. Lá em Hebreus 12, versículos 16 e 17, diz assim: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o tenha buscado diligentemente com lágrimas. Então, eu fico pensando, quais são as suas necessidades? Fique atento, porque o diabo vai lhe tentar usando suas necessidades pessoais. Não se deixe enganar. Eva se deixou enganar. Esaú também. Não permita que as suas necessidades sejam supridas por sua própria vontade. Deixe que Deus supra as suas necessidades. Não olhe para o prato de iguarias que o diabo quer lhe dar. Olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. E se olharmos para o alto, veremos um banquete que Deus quer nos oferecer. Jesus não se deixou enganar. E nós também não podemos nos deixar enganar. A segunda tentação o diabo usou a palavra de Deus lá no Salmo 91. Satanás conhece a palavra melhor que nós, infelizmente, e a usa para nos tentar através do engano, através da deturpação. Foi assim com Adão e Eva, e muitas vezes é assim conosco também. A gente pega um pedaço da palavra que nos é conveniente e a gente permite que o espírito do engano nos engane. E a terceira tentação, ele tentou mexer com a vaidade do homem, Jesus. Jesus era Deus, mas era homem. Ofereceu poder, ofereceu glória, status e todas essas coisas que tanto seduz o ser humano. Mas em todas as 3 vezes, Jesus venceu as tentações do diabo com a palavra.
Apesar de suas necessidades físicas, por estar 40 dias sem comer, ele diz que o alimento espiritual era mais importante. Na segunda tentação, ele rebate a palavra distorcida do diabo em relação ao Salmo 91 com a palavra genuína, verdadeira e pura. E na terceira tentação, ele resiste a qualquer tentação em relação à vaidade, porque tinha consciência de sua posição no reino do seu pai. Nós também temos que saber de quem somos filhos e de qual é a nossa posição dentro de um reino inabalável e eterno. Porque ao termos essa consciência, a consciência do que está reservado a nós, é mais fácil para nos mantermos firmes no propósito de só adorar a Deus, de só servir a Ele e de desejar profundamente agradar o coração desse Pai que é tão amoroso e que nos ama com um amor que excede todo entendimento. Feliz é a pessoa que pode dizer conscientemente as palavras de Abacuque. E agora eu vou ler Abacuque 3, de 17 a 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que fé maravilhosa, que fé forte, que fé genuína a de Abacuque. O profeta está dizendo que Deus nos satisfaz plenamente. E que se tudo falhar, o Senhor não vai falhar, porque Ele é a nossa força. Jesus diz a Paulo, lá quando Paulo pediu para que Deus tirasse dele o espinho que ele tinha na carne, um espinho na carne que Satanás tinha colocado nele. E Jesus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz isso a cada um de nós. Nossa vitória de cada dia ainda não é o fim da guerra. Essa vai ter até o último de nossos dias aqui na Terra. Nós vamos batalhar, nós vamos guerrear até o último dia da nossa vida. Mas quem conhece a Deus em Cristo Jesus já descobriu o segredo da verdadeira liberdade e do verdadeiro suprimento de todas as nossas necessidades. Já descobriu que somos o tesouro do autor da vida. Afinal, ele nasceu para morrer, para nos ter com ele por toda a eternidade. Quem já fez essas descobertas não vai ficar querendo receber as migalhas que o diabo quer nos dar para nos enganar. O diabo nos tenta com a palavra e temos que fazer como Jesus, resistir com essa mesma palavra, a palavra de Deus. E lá em Tiago 4:7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Assim como fugiu de Jesus. Ele vai fugir de mim, ele vai fugir de você. Mas nós temos que nos sujeitar a Deus. Temos que pedir ao Senhor que nos tornemos a cada dia menos vulneráveis às tentações do diabo. O fariseu ficava procurando pecado nos outros, mas eram pecados que lá dentro deles, lá dentro dele, do fariseu, ele queria cometer. Então atribuía aos outros o que era dele. No fundo, ele tinha inveja de quem fazia coisas que ele gostaria de fazer. Não temos que ser como o fariseu, mas temos que pedir a Deus
para sentir nojo de tudo aquilo que o desagrada. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos mudar por dentro e só ter desejo de fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, vencendo todas as tentações do diabo. Jesus, ele associou guardar os mandamentos com o amor que a gente tem por ele. Porque se a gente ama ele, a gente quer agradá-lo. E aí a gente vai guardar os mandamentos de Deus. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos imitar Jesus. Quando a tentação vier, olhar para o trono e usar a palavra de Deus para vencer todas as tentações. Mas para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos sempre resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Minha oração por mim e por você é que possamos nos encharcar de tal forma com a palavra de Deus que o nosso desejo seja sempre o de agradar ao nosso Pai, vencendo tudo o que não vem dele. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.